Sansão! E olha aqui! Olha, a atividade é o jogo dos erros. Enquanto o Theo faz a atividade, eu conto a história pra vocês, combinado? Pessoal, quem aí já ouviu falar sobre Sansão? Você já ouviu, Theo? Eu ouvi aquele vídeo que a gente vai ter que fazer. Ah, é que a gente assistiu um videozinho, né, Theo? Olha, a história de Sansão, ela está escrita no livro de Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16. Lá narra desde o nascimento até a sua morte. Eu conto para vocês agora. Sobre herói da fé, é no versículo 32 de Hebreus 11, que cita Sansão como um exemplo aí de fé para todos nós, certo? Novamente, o povo de Deus se afastou dos seus caminhos. E aí, eles preferiram fazer coisas que agradavam a eles mesmos e não a Deus. Foi o povo filisteu que maltratou, que oprimiu o povo de Israel por 40 anos. Gente, Sansão, ele era filho de Manoá. A mãe de Sansão a gente não sabe o nome. Eles eram da tribo de Dan. E a mulher de Manoá, ela era estéril. Eles oraram e o Senhor um dia mandou um anjo falar para aquela mulher que ela teria um filho e deu várias recomendações. Ele falou assim que aquele filho, aquele menino que iria nascer, ele seria consagrado ao Senhor. Desde o ventre daquela mãe, ele foi consagrado ao Senhor. Então, Theo, eram 3 coisas que Sansão deveria ser ali separado desde o ventre da sua mãe até a sua morte. A primeira coisa, Sansão não poderia beber vinho ou bebidas fortes. A segunda coisa seria não raspar o cabelo. E a terceira coisa seria não se contaminar tocando em qualquer coisa morta. E aí, pessoal, aquele anjo então apareceu, deu essa notícia àquela mulher. Depois o seu pai Manoá também ouviu do próprio anjo do Senhor aquela notícia e nasceu Sansão. Sansão cresceu sendo abençoado por Deus. Mas, Theo, quando Sansão ficou adulto, ele preferiu fazer as coisas conforme a vontade dele. Sabe o que ele fez? Ele foi até uma cidade da Filisteia, que se chama Timnita, e ele conheceu uma moça por quem ele se apaixonou. E aí, ela era do povo inimigo do povo de Deus. E aí, gente, Sansão foi até seus pais e falou: olha, eu gostaria de me casar com aquela mulher. Seus pais, eles não concordaram, mas também eles não fizeram nada. Ele foi um dia com seus pais para a cidade de Timnita. E quando chegou no caminho, os pais foram andando na frente. Sabe quem veio na direção de Sansão? Um leão. Sabe o que Sansão fez? Rasgou aquele leão como se fosse um cabrito, com as próprias mãos, sem usar faca, sem usar machado, com as próprias mãos. O Espírito do Senhor tomou conta de Sansão e deu uma força muito grande para ele. Como? Parece impossível, né? Rasgar um leão, se fosse de pelúcia que rasga, mas é de verdade. Depois, quando Sansão voltou e passou por aquele lugar onde estava o leão, ele viu o leão morto e lá no leão tinha abelhas e tinha mel. Você acredita? E Sansão tocou naquele animal, pegou aquele mel e ainda dividiu com seus pais. Então ele quebrou ali o primeiro voto, ele tocou em um animal morto. Esse casamento não deu muito certo não. A festa das bodas antigamente durava uns 7 dias. E aí, pessoal, nesses dias, Sansão propôs uma charada, um enigma para aqueles homens descobrirem. Vocês sabiam que na Bíblia tem charadas? Tem enigmas, charadas. O que é o que é? Só que aqueles homens ficaram bravos porque eles não conseguiam adivinhar. E essa mulher com quem ele estava se casando, ela foi persuadida por aqueles homens a descobrir qual que era a resposta daquela charada. Quando ela descobriu, ela contou para eles. E aí então Sansão perdeu ali aquela aposta. Ela, depois de um tempo, acabou morrendo, mas ela não foi fiel, ela traiu ali a confiança de Sansão. Gente, então dali passou um tempo, Sansão ele foi preso
E ele foi entregue amarrado, Theo, com cordas novas. Corda nova é forte, né? Ele foi amarrado com cordas novas e entregue para o povo filisteu. Por quê? Porque, na verdade, foi o próprio povo de Israel, da tribo de Judá, que entregou Sansão para o povo filisteu. Porque o povo tinha muito medo das maldades que os filisteus faziam com eles, entendeu? Sabe o que aconteceu, Theo? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão e Sansão teve ali aquela força. E ele, ó, se soltou daquelas cordas. Sabe o que ele achou lá perto? Uma carcaça de jumento. E com esse osso, essa carcaça desse jumento, ele matou 1000 homens que estavam ali, do povo filisteu. Então os filisteus tinham muito medo de Sansão por conta daquela força. Mesmo que Sansão preferiu seguir outros caminhos, o Senhor continuou firme ali com ele, né? Então às vezes, Theo, somos nós quem nos afastamos do Senhor. Ele continua ali, certo? E aí, Theo, Sansão ficou muito cansado. Imagina matar 1000 homens. Ele ficou cansado, com sede, e aí ele achou que ia morrer. Sabe o que ele fez? Orou. Ele falou: Senhor, mais uma vez eu peço que eu saia vivo daqui, dá-me de beber. Eu não posso, eu não quero morrer depois de ter feito tudo isso. Matado essas pessoas, né? Sabe o que aconteceu? Deus providenciou água para ele. Ele bebeu daquela água ali, renovou as suas forças. E Sansão foi juiz do povo de Israel ali por 20 anos. Mas a história de Sansão não acabou aí, Theo. Tem mais um pouquinho. Sansão novamente se apaixonou por uma mulher de boa aparência. O nome dessa mulher era Dalila. E aí, gente, os príncipes dos filisteus, eles falaram para essa mulher, Dalila. Eles viram que eles estavam conversando, né, ali trocando olhares e tal. E aí eles falaram: Dalila, tente descobrir de onde vem a força de Sansão. E eles ofereceram muito dinheiro para Dalila. Dalila não pensou 2 vezes: eu vou descobrir. E aí ela tentou 1, tentou 2, tentou 3 vezes. Na 4ª vez, Sansão foi vencido e Dalila descobriu que a força de Sansão estava, ó, no cabelo. Quando ela descobriu, ela armou uma armadilha. Homens ficaram no seu quarto e ela chamou outro homem que raspou a cabeça de Sansão. E aí ela gritou: corre, Sansão, os filisteus estão atacando você. Sansão levantou e quando ele viu, ele estava sem força. Gente, o 3º voto de não raspar a cabeça foi quebrado. E naquele momento, Sansão se viu fraco, sem forças. Ele foi preso pelos filisteus. Ele foi colocado em um cárcere onde ele tinha que ficar rodando ali, girando uma roda de moinho. E ele ficou muito tempo suficiente para os seus cabelos começarem a crescer. E aí, aquele povo, muito feliz porque prendeu Sansão, resolveu fazer uma festa numa casa, um templo muito grande. E devia ser um feriado, alguma coisa, porque, ó, tinha muita gente. E eles se divertindo, bebendo, adorando outros deuses. Chama Sansão pra ficar aqui, pra gente ficar rindo da cara dele. Vai lá, chama ele pra gente se alegrar, porque ele tá preso e a gente tá aqui se divertindo. Sabe o que aconteceu? Chamaram Sansão. Sansão acorrentado, preso, foi até aquele palácio, aquele templo. E quando ele chegou lá, vendo todo mundo rindo dele, as pessoas ali se aproveitando, né, daquela situação. Naquele momento, Sansão clamou ao Senhor. E aí ele falou: Senhor, só mais uma vez me dá força. Quando prenderam Sansão, eles machucaram os olhos de Sansão. Sansão não estava enxergando, né? Então, além de tudo aquilo, da fraqueza, ele estava sem enxergar. Ele estava ali fraco, né, sem força, e ele clamou ao Senhor. Tudo que restou naquele momento foi a fé. Quando ele clamou ao Senhor, ele chegou perto ali, ó, de 2 colunas daquela casa.
Ele conseguiu pôr uma mão na coluna, a outra mão na outra. E aí ele apertou, empurrou com toda a sua força naquele momento. O templo caiu. Aquela casa foi derrubada. E todas aquelas milhares de pessoas que estavam lá dentro morreram. Inclusive Sansão. Sansão matou mais gente naquela situação, né, com a sua própria morte. Ele acabou matando mais pessoas do que ele matou durante toda a sua vida. E ali, pessoal, então, o povo filisteu, a maioria do povo filisteu foi morto, né? Então tudo tinha um propósito do Senhor, né? Por meio da vida de Sansão, o povo de Israel foi liberto, né, por um tempo ali das mãos de seus inimigos filisteus. Mais um exemplo de que eu, você, todos podemos ser heróis da fé, mesmo com os nossos erros. Sansão errou. Ele havia sido consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Mas ele teve fé, ele se arrependeu e por conta disso o Senhor livrou o povo de Israel ali dos filisteus por meio daquela morte do povo filisteu naquela festa. Guarde a fé. Até o final, guarde a fé. Tchau, pessoal!